Olá, muito boa noite para quem for chegando aí. Então, quem for chegando pode ir colocando o nome, por favor. Então, sejam todos muito bem-vindos. Primeiras pessoas aqui, a Márcia, Cris, Lázaro, Juscelie, Luiz Miguel, que mais, hein? Gabriela, Felipe, Renato Russo. Ah, esse aí sou eu. Não sou não. Boa noite, pessoas entraram. Beleza, fala Maza, Imal, a J.E. Melo, Pedro Luiz, Tainá Galante, Gleice, Arthur Melo. Ô, gente, coloca também a cidade de onde vocês estão acompanhando aqui, o Davi de Goiânia. Que situação, hein, ô Davi? Com o prefeito eleito de Goiânia, que tristeza, né? Jennifer Melo, que mais, gente? Cláudia, Lucas, Mário, boa noite, Victor, melhor professor, obrigado, viu? Jacimira, Ellen, Marcelo, bom, todo mundo vai chegando, então, muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso primeiro encontro do Advocacia 707, um mês inteiro de lives, de segunda a sexta, sempre nesse horário, das 7 horas da noite e 7 minutos, por isso, né, 707, porque nós vamos colocar o nosso avião com o bico apontado para cima, e a chamada que eu fiz para esse nosso encontro é uma grande verdade. 2021 vai ser o seu ano na advocacia. Eu peço licença para quem me segue com objetivos de graduação, de exame de ordem, de concursos públicos, mas eu tenho dirigido muito conteúdo especificamente para quem advoga. E esse mês inteiro nós vamos tratar de questões relacionadas à advocacia. E outra coisa importante, nós vamos de segunda a sexta, se Deus quiser, sempre nesse horário, é um compromisso que eu tenho com você, e nós vamos começar pontualmente às 7 horas e 7 minutos mesmo, porque eu preciso de gente compromissada, gente que está com foco em transformar o ano que vem no ano da virada de mesa na advocacia. Então pode se programar, daqui a pouco eu vou te mostrar toda a programação, o organograma que eu estabeleci para esse mês, porque nós vamos ter chuva de conteúdo, hein? Não é conversinha, não, nós vamos falar de muita coisa mesmo. É importante, a gente não vai ter de sábados e domingos, porque ninguém merece, né, gente? E também, durante o período de festas, né, 24, 25 e 31, também não tem sentido, mas pode se programar, porque nós seguiremos nessa toada durante o mês de dezembro inteiro. Então, qual que é o objetivo principal de hoje? Eu não vou aqui ficar falando, quem está chegando aqui, Gui, o fuso é atrasado, Diogo, Edjan. Eu não vou ficar falando aqui, gente, de todas as dificuldades óbvias que a advocacia vem experimentando nos últimos anos, em especial nesse ano aqui de 2020, que é um ano muito atípico. Eu tenho certeza que para cada dificuldade que eu falasse aqui da advocacia, vocês que advogam iriam dar mais 10 dificuldades, porque o cenário desse ano, um ano muito chechelento, tá aí, o negócio é a gente focar no ano que vem. Então, eu não vou ficar falando de dificuldades da advocacia nesse ano, o que aconteceu daqui para trás, nós vamos focar daqui para frente, olhar sempre para frente. Antes que vocês estranhem, tá? Vocês devem estar ouvindo uma barulheira danada, né, gente? Eu estou em home office, por razões óbvias. Aqui do lado, aqui é o meu escritório, né? Aqui do lado é a sala da minha casa, dá para ver a Luísa ali. Desse outro lado é a rua, quem está acostumado com o ambiente da escola do Maza, das minhas aulas, conhece, né, esse ambiente aqui. E eu, como estou em home office, não tem como fazer de outro jeito, gente. Vocês vão ouvir minhas filhas chamarem, o Pudim daqui a pouco vai latir, e tem barulho na obra maldita aqui em frente, vai ter barulho de buzina,
Isso é só para você saber que nós que dividimos conteúdo, nós também estamos sujeitos, obviamente, a toda a circunstância de todo mundo. Legal? Bom, quais são então as nossas metas de hoje? Eu vou te convidar para a gente transformar o ano que vem, o ano de 2021, como eu te disse, no ano da virada de mesa da advocacia. Sem olhar para trás, sem ficar reparando no que já aconteceu, mas a gente olhar para frente, entender as oportunidades e tudo que pode ser feito para que a advocacia deslanche. Eu tenho nesses últimos meses me capacitado demais para ensinar essas coisas. Tenho feito muitos cursos, tenho gasto uma fortuna para saber falar de marketing, para saber falar com conhecimento de causa de todos esses temas que nós vamos abordar aqui. Vocês vão ver que é muito conteúdo diferente, a terminologia vai ser novidade para muita gente, porque eu gosto de saber o que eu estou falando. Eu sempre fui assim, sempre fui atrás de completar a minha formação, fiz o meu mestrado, meu doutorado, estudei no exterior, os 2 pós-doutorados, em Portugal, na Espanha. Eu gosto de saber o que eu estou falando, gente. Então, eu me preparei muito durante esses meses para a gente chegar nesse momento aqui em que nós vamos compartilhar todas essas coisas que vão fazer da sua advocacia a partir do ano que vem uma advocacia de grande resultado. Bom, antes da gente começar aqui, gente, obrigado, eu preciso da ajuda de vocês, tá? Eu preciso que vocês compartilhem essa live, compartilhem, tem um aviãozinho que você pode clicar nele, por favor, clica no aviãozinho e compartilha essa live, chama pelo menos 3 pessoas para assistir essa live agora, você vai me ajudar demais, e quando você chamar essas pessoas, coloca o seu nome aqui que eu vou querer te agradecer por ter compartilhado, por ter chamado pessoas. Eu preciso dessa sua ajuda. E também, olha só, avise as pessoas que essas lives estão acontecendo. Avise, por favor, os seus conhecidos, seus colegas da advocacia, pessoas próximas, pessoas queridas, avise para que eu consiga levar essa quantidade de informações a maior quantidade possível de pessoas. Por que eu estou focando agora em advocacia? Eu sou um tiozão, né, gente? Eu tenho 45 anos e eu vou completar 22 anos de formado. Olha que coisa, gente. Eu sou da turma de 1998 da PUC de São Paulo e eu comecei errando muito. Antes eu tivesse tido a oportunidade de ter contato com essas coisas que eu vou falar para vocês no início da minha carreira. Eu errei muito, dei muita cabeçada e você não vai precisar errar tanto assim, dar as suas cabeçadas. Eu vou te dar dicas para você evitar esses erros que eu cometi no início da advocacia durante a minha carreira. Então, vou completando aí. Eu tô com uma colinha aqui embaixo, gente, porque eu planilhei todos os conteúdos que eu preciso falar para vocês, tá? E eu não quero deixar nada de fora, tem bastante coisa hoje, tá bom? Então, como eu disse para você, e esse ano aconteceu uma coisa diferente. Você deve saber que eu tenho os meus livros publicados, eu por muito tempo fui professor de cursos preparatórios, dei aula nos maiores cursos preparatórios de concurso e exame de ordem do Brasil, todos os cursos importantes eu dei aula, talvez até muitos de vocês me conheçam desses cursos preparatórios, mas no final deste mês aqui eu me desvinculei de todos os cursos preparatórios. Eu pedi demissão da universidade, eu dou aula na graduação da São Judas com muito orgulho, mas eu tive que me desligar para abrir espaço na agenda e agora me dedicar 100% aos alunos da minha escola. E o que aconteceu foi que depois de tantos anos, praticamente 22 anos, dando aula em cursos preparatórios, eu precisava dar esse passo na minha jornada profissional, que é me dedicar 100% aos alunos da minha escola. Isso está acontecendo.
E há uma das nomenclaturas que a gente usa em marketing digital, vou falar muito de marketing, de ferramenta de prospecção ética, de marketing de conteúdo, e tem uma expressão que se usa muito em marketing, que é queimar a ponte. Não sei se você já ouviu. Alguém já ouviu essa expressão, gente? Queimar a ponte. O que é queimar a ponte? Queimar a ponte é você tomar uma decisão, você atravessar um obstáculo e você colocar fogo na ponte que te levou até ali. Ou seja, é uma decisão sem volta. Então, essa decisão que eu tomei nesses últimos meses de me dedicar exclusivamente à minha escola, me desligar de todas as outras instituições, eu queimei a ponte, agora não tem volta. E é por isso que eu estou focando tanto em conteúdos de advocacia, porque não há outra opção a não ser eu fazer com que os meus alunos tenham sucesso, que eles indiquem novos alunos, que a gente faça parcerias. Não tem alternativa mais para mim, eu não tenho outra opção e eu precisava dar esse passo, como eu vou te ensinar também quais são os passos da jornada de uma advocacia de sucesso. A gente às vezes estabelece objetivos na nossa vida e, não sei se você já sentiu isso, de repente a gente descuida de avançar. A gente descuida de avançar. E aí gera uma estagnação que vai produzindo uma frustração. E o que aconteceu comigo nos preparatórios foi que eu não tinha mais como crescer. Eu acho que eu tinha atingido já um teto nos preparatórios e eu precisava desse novo desafio. Eu posterguei muito. Não sei se vocês fazem isso também, gente. Eu posterguei muito a decisão que precisava ser tomada. Tá? E, lamentavelmente, às vezes isso acontece. A gente tem que fazer uma coisa que é certa, mas por várias razões a gente vai se acomodando. Isso aconteceu comigo, mas, como eu disse, eu atravessei, a ponte está queimada. Agora não tem volta. Ó, estamos com direito, é isso aí. O Joseph, sucesso sempre. Professor, obrigado, gente, pelo apoio sempre aí de vocês, tá? Outra coisa, como eu tô nesse esquema de dedicação total, eu vou dizer para você exatamente por que que eu tô nesse projeto desse mês do Advocacia 707. Muita gente pode estar desconfiando, tem alguma coisa aí, vão ser aulas de graça mesmo, não tem pegadinha. Não tem não, mas eu vou te dizer claramente qual que é meu objetivo. Meus alunos da advocacia tributária já sabem. Eu criei um projeto, depois que eu tinha estagnado nos cursos preparatórios e eu tinha cogitado de voltar a advogar em probidade administrativa e tal. Eu tive alguns meses muito ruins daqui para trás em questão de posicionamento profissional, decisões que tinham que ser tomadas na minha carreira e tal. E eu cheguei à conclusão de que um caminho excelente seria formar um grupo de advogadas e advogados de altíssimo rendimento. Alta performance na advocacia, nas minhas duas áreas, né, tanto em tributário como em administrativo, e alto rendimento. E aí o combinado é muito simples, já vou dizer no primeiro dia. Eu te ensino a você atingir uma advocacia de alto rendimento. Eu te ensino a ganhar dinheiro na advocacia e depois, quando você estiver voando, você me procura. Para eu dar parecer, para eu fazer sustentação oral, para a gente ter parcerias em grandes casos. Esse é meu projeto. Estou colocando aqui, nem sei se eu deveria ter falado isso no primeiro dia, gente, mas esse é o meu projeto. Estou colocando aqui as claras. Eu preciso que você voe na sua advocacia. Eu vou te ajudar a enxergar o caminho para isso acontecer e depois a gente vai estabelecer parcerias. Porque eu não vou mais advogar no dia a dia. Eu não vou mais fazer o que a gente, no jargão da advocacia, chama de varejinho. Atender um cliente, atender outro. Eu vou atuar sob demanda agora, que sempre foi um grande sonho meu. Eu sou um tiozão, tenho 22 anos de mercado. Eu tenho meus livros publicados, sou um pouquinho conhecido por causa dos cursos preparatórios. Então, esse é o objetivo. E eu combinei isso com o meu pessoal da advocacia tributária. A advocacia tributária está completando 30 dias agora do início da programação e os resultados já são impressionantes.
já são impressionantes e já começaram a aparecer as propostas de parceria. Então é isso que eu quero. E já declaro desde o primeiro dia. Essa é a razão pela qual eu estou focando em advocacia, essa é a razão pela qual eu estou entregando todo o conteúdo que eu sei. Eu não vou guardar nada para mim. O que eu não falar é porque eu não sei. E eu continuo num processo permanente de capacitação, de aprender novas coisas. Então, esse é o projeto. Quem topar, nós estamos dentro. Super recomendo. Legal, Gisele, muito obrigado. Excelente curso, incrível. Quem topar, gente, quem topar, coloca aqui. Topar. Por isso que eu tô te convidando para voar junto comigo. 2021 vai ser o meu ano depois que eu queimei a para a gente crescer. Eu preciso desse grupo de novos advogados em administrativo e tributário para a gente conseguir fazer isso, para a gente conseguir estabelecer essas parcerias e todo mundo se ajudando, e aí a gente cresce sem olhar para trás, sem focar nos problemas desse ano que dispensam qualquer tipo de comentário. Então a gente não pode ficar olhando para trás, a gente tem que saber qual é a direção e avançar dentro dessa nossa jornada. E por que todo dia? Essa é uma pergunta que eu recebi. Pedro, tá dentro? Ó, gente, Mauricia, é isso aí, gente, ó. Alguém perguntou de concursos aqui, o Pedro. Ô Pedro, eu vou focar em advocacia agora porque eu preciso fazer uma coisa por vez. As coisas de concurso continuam, mas eu vou focar. A transmissão tá travando um pouco, gente. A internet de São Paulo é uma coisa lamentável, tá? Márcia, muito obrigado. 2021, como participar? É só ir acompanhando aqui, Diogo. Então, quem topar, vá acompanhando aqui. E por que todo dia, gente? Essa foi uma primeira pergunta que eu recebi, muito interessante. Mas não seria melhor você marcar um dia da semana? Cara, pega lá, sei lá, uma terça, uma quinta, e a gente conversa nesse horário. Aliás, esse horário foi escolhido por vocês. Eu fiz uma enquete e perguntei qual horário que as pessoas queriam e deu esse horário das 7 horas como o melhor horário. Ganhou das 22, ganhou do meio-dia, eu jurando que o horário do meio-dia ia ser um arraso, mas como o objetivo é fazer um conteúdo para você, especificamente para você, tudo aqui está em construção, então o horário foi definido por você, os temas que a gente vai abordar também. E aí eu dizia, por que todo dia? Porque existe um poder no todo dia. Eu chamo isso de poder do todo dia, exatamente, por falta de nome melhor. Eu não costumo falar muito disso, porque é uma questão de vida pessoal, mas eu sou um grande admirador da cultura japonesa. Durante 13 a 15 anos da minha vida eu me dediquei a uma arte marcial. Não sei se vocês conhecem, é o Kendo, é a arte ancestral da espada samurai. Eu, ininterruptamente, me dediquei a essa arte marcial. Eu cheguei ao terceiro Dan, terceiro grau, sou o terceiro grau da faixa preta. Para quem não está acostumado com o jargão das artes marciais, faixa preta é primeiro grau. Depois tem o faixa preta da faixa preta, que é segundo grau, e eu cheguei nesse terceiro grau. E foi muito importante para mim. Muito importante, porque o contato com a cultura japonesa me deu foco nas coisas que eu preciso fazer. E o meu sensei, lamentavelmente falecido no início do ano passado, lamentavelmente, tá? Fica aqui minha homenagem ao Kishikawa Sensei do Saga Kokuchikan. Fica aqui a minha homenagem. E ele dizia, uma das muitas e muitas coisas que ele ensinou, ele dizia assim, quando eu falo isso muito, né? Então me perdoa quem já tinha ouvido, é um pouco sobre esse negócio da persistência, da continuidade, do poder do todo dia. Ele dizia assim, cada dia de treino, isso vale para nós também, na nossa capacitação, na nossa profissão. Cada dia de treino é uma folha de jornal que você coloca no monte. Quando você coloca mais uma folha, você olha para o monte e você não percebe a diferença. Mas conforme você vai acrescentando folhas dali a 1 mês, 5 meses, 10 meses no poder do todo dia, a sua pilha está gigantesca. E dá a impressão que a gente nem viu crescer. Então eu já usei muito isso na minha vida quando eu precisava escrever meus livros,
quando eu precisava me dedicar a trabalhos de pós-doutorado, para várias circunstâncias da minha vida. O poder do todo dia. Então, não precisa fazer muito, é só não ficar parado. Então, tinha vezes que eu tinha que escrever meu manual de administrativo, depois meu manual de tributário, e eu não tinha tempo durante o dia. Eu dava aula em 3 períodos, eu ainda tinha a minha família, né? A Duda era bem novinha, a Luísa não tinha nascido, e a Tati estava de licença e também precisava de ajuda, e eu simplesmente não tinha horário. Então eu separei um horário da madrugada, eu passei a dormir menos e eu escrevia um pouco por dia. Às vezes, juro pra você, dava um parágrafo, mas é só não ficar parado. Então nós vamos todos os dias, porque isso é uma coisa poderosa, essa força da continuidade, e é algo que eu aprendi, que eu quero compartilhar com vocês, é algo realmente muito poderoso. Pessoal que está chegando aqui, um abraço para todos vocês. Não estou conseguindo ver tudo que está passando aqui no feed, mas eu agradeço aí os comentários de todo mundo, tá? Então é por isso que nós vamos todo dia. Que mais que eu separei para a gente falar aqui? Eu não sei se você pegou a enquete que eu coloquei no meu Instagram de sugestão de temas. Porque eu já tenho a programação inteira, mas a programação está aberta, gente. Tem espaço para a gente colocar temas que são do seu interesse. É isso aí, Rafa, sensacional. Então, se você tiver algum tema para sugerir, para a gente falar durante esse projeto da Advocacia 707 em dezembro, você coloca aqui, porque eu tô colecionando esses temas. Então olha que interessante, eu fiz essa pesquisa hoje, eu tô com o meu computador aqui do lado, tá, gente? Então não estranha quando eu olhar para o lado. E as sugestões que já me passaram hoje e que eu vou contemplar aqui, ó. Muita gente me pediu para falar de precificação, como cobrar honorários, um momento crucial, né, gente? Ninguém trabalha de graça, a advocacia tem que dar lucro, não é normal estar estagnado, não é normal você pagar para trabalhar, nada disso é normal, e a precificação é um assunto crucial, como que a gente cobra do cliente. E esse é um assunto muito especial para mim, porque eu sempre fui pessoalmente péssimo de cobrança. Péssimo. Na verdade, eu nunca consegui cobrar direito do cliente, e aí eu sempre precisei de alguém que fizesse isso por mim. Então, quando falaram de precificação, isso foi algo que me tocou bastante, porque era uma dificuldade que no início da minha carreira eu tive até eu aprender a delegar. Hoje eu conheço todas as regras e estratégias de precificação, mas me chamou muita atenção e me deu uma possibilidade de eu lembrar os erros que eu cometi no início da carreira e que eu não quero que você cometa. Depois, dicas sobre elaboração de petições em geral. Foi outro pedido que chegou hoje e que eu achei muito interessante. Eu não tinha contemplado nem precificação, nem petição, mas eu vou incluir. Se vocês tiverem alguma coisa aqui, gente, tá? 707, é isso aí. Todos os dias, às 7 horas da noite e 7 minutos, a gente faz. O nome é meio esquisitinho, né, gente? Mas a ideia é essa, a gente manter um compromisso aqui e sempre ter o foco de começar no horário, de como eu preciso formar esse timaço, eu preciso de pessoas muito comprometidas, tá? É isso aí, gente, principalmente para parentes. Nem me fala, viu, Wilson? Eu tenho uma opinião muito específica, Wilson, sobre advogar para parentes. Eu vou falar durante esse mês aqui. Aliás, eu vou falar tudo na lata, viu? Eu vou dizer o que eu acho mais para frente da advocacia para parentes e para amigos. Mas a precificação é um tema fundamental. O que mais? Marketing, obviamente o marketing jurídico, desde que eu tinha feito a primeira pesquisa de conteúdo, tanto que eu separei aqui praticamente uma semana inteira para a gente falar de prospecção. Ô, gente, tem assunto mais importante na advocacia do que você ter novos contratos, você ter novos clientes, o cliente te achar e você achar o cliente? Não me ocorre nada mais importante, desde que você atue num nicho que você goste, não seja uma coisa infernal assim. Esse é o tema crucial. E o marketing jurídico, ele está de cabeça para baixo agora, por causa dos algoritmos, do uso de Instagram, de Google. Tudo isso eu vou te ensinar a fazer, porque eu me capacitei muito para falar essas coisas para você. Então,
vamos ter praticamente uma semana inteira falando de marketing e depois você sugira mais coisas aqui. Tá? Eu não gosto de advogar, é normal? Olha, Priscila, eu não sei, de repente você não está satisfeita no seu nicho, na sua área de atuação, mas eu vou falar muito de jornada aqui e aí vai ficar mais claro para você. Nunca dão valor, Dimas, é isso. Eu conheci muitas pessoas que até pararam de advogar. Na minha escola eu tenho a minha coordenadora pedagógica, ela parou de advogar porque ela não aguentava advogar para parentes. Né? Advogados sempre os outros, é verdade. A mídia ajuda imensamente, mas com bagagem profissional, verdade também. Bom, então podem colocando aqui as sugestões de temas, tá? E que mais que eu precisava falar para vocês? Já contei o porquê desse projeto, já falei que ele está aberto para novos temas e quando eu tratar de marketing jurídico, eu já quero plantar uma semente para deixar aí no seu radar. As coisas que você ouvir aqui, você não precisa aplicar logo de imediato. Primeiro porque eu não sou o dono da verdade, eu quero submeter essas ideias à sua realidade aí, você pega o que você quiser, aproveita o que for útil para você, o que você achar que não é útil não precisa aproveitar, mas eu preciso deixar coisas no seu radar. O que é deixar uma coisa no radar? É te contar. Esta coisa existe, ela funciona desse jeito e uma hora talvez você ache que seja o caso de aplicar, ou então você simplesmente dispensa, mas tem coisas que a gente tem que saber e que normalmente não contam sobre marketing jurídico. E eu vou falar bastante dessas coisas, porque os algoritmos chegaram na advocacia para ficar. O Google chegou na advocacia para ficar, não tem retorno. O Facebook chegou para ficar. Com uma onda gigantesca que está varrendo a advocacia. Varrendo. As novas estratégias de impulsionamento de conteúdo e captação de clientes, elas estão varrendo a advocacia. É um tsunami, para usar já uma expressão muito batida, que já está rolando. E nós temos duas opções diante dessa onda que está varrendo a advocacia. Ou a gente surfa nessa onda, entende e aprende até onde ela pode nos levar, ou então a gente fica esperando a onda nos derrubar. Não tem outra opção. Tá? Então não vai voltar para a época da advocacia romântica. Não vai mais existir isso. A advocacia só do cartãozinho, a advocacia de colocar placa, né, o homem placa, que nem pode mais, aquela advocacia de passar a mão no telefone, de ficar sentado esperando o telefone tocar lá no escritório, isso acabou. E quanto mais rápido a gente enxergar qual é o potencial dessas ferramentas, mais fácil vai ser a gente achar o nosso lugar no mercado. E eu falo isso já tendo 45 anos. Não foi fácil eu me adaptar a essa mudança. Para vocês é muito mais fácil do que para mim. Cara, eu sou um tiozão. Na minha época, eu não vou nem contar como que era a vida do advogado, porque era um negócio absolutamente diferente. Hoje tem gente nadando de braçada nessas novas ferramentas, ocupando um espaço poderoso no mercado da advocacia. As pessoas estão lá ainda discutindo se pode ou não pode. Gente, ou a gente surfa ou a onda nos derruba. Eu vou falar bastante disso também, tá? E que mais que é interessante? Esse projeto, ele está alinhado com uma sensação que eu tive nesses últimos meses. Eu já te contei a história dessa sensação de ter queimado a ponte. Quando eu estava cogitando em advogar em improbidade administrativa, né, que é uma área muito forte por causa dos escândalos que estão acontecendo, muito alinhada com direito penal e tal, de repente me ocorreu que em algum momento da minha jornada profissional, nesses 22 anos, aquele sonho de quando eu tinha entrado na faculdade, quem já passou por essa sensação coloca aqui, aquele sonho que nos levou à faculdade de Direito, aquela visão muito romanceada, vamos dizer assim, do que é a profissão do advogado,
num certo momento aquele sonho se desligou para mim. E aí eu me senti profundamente enganado, se vocês me perdoam a expressão, enganado, uma quebra de expectativa, porque eu achava que era de um jeito, eu achava que ia acontecer de uma maneira e ninguém nunca contou que no mundo real não era daquele jeito, que no mundo real a vida de advogado não tem glamour. A gente fica assistindo série, vendo filmes e achando que a vida de advogado é um glamour só. Cara, é muita ralação. E ninguém contou isso pra gente. A gente entra na faculdade de Direito cheio de sonhos, cheio de ideais, querendo que a nossa profissão dê uma excelente rentabilidade, mas que ajude a melhorar a vida das pessoas também. A gente está cheio de ideias de cumprimento da função social, da advocacia, e de repente um balde de água fria. Os mercados estão com uma concorrência acirradíssima na advocacia, o tempo todo puxando o tapete da gente, concorrência desleal, leilão de honorários, que é uma coisa que eu vou abordar aqui também. Então, de alguma forma eu tinha me desconectado do sonho que me levou a fazer a faculdade de Direito, e só depois que eu queimei a ponte, como eu te contei, é que eu restabeleci essa conexão, eu passei a enxergar nos meus alunos essa possibilidade de virada de mesa e de realização daquela visão que a gente tinha antes de entrar na faculdade de Direito. Sou doutor, pura ilusão, exatamente isso, olha só. Desligou para mim com 1 ano de formado. Gente, olha só, glamour nenhum, não é suits. A minha mulher aqui, gente, beijo, tá? Falei, ops, calma aí, quase que eu pus minha mulher ao vivo, olha só. Eu também me senti enganado, eu não tinha retorno nas redes sociais. Gente, é tão bom saber que não sou só eu, concorrência desleal. Eu achei que o problema podia ser só meu, gente. E essa sensação de frustração que às vezes tem, de que a gente tá, como eu disse, pagando para trabalhar, não tem um horizonte, não tem um caminho, tá? Isso me deixou muito triste, isso vai dando uma angústia na gente. E não ter horizonte, você não conseguir planejar o seu futuro, porque a gente não sabe se vai pagar as contas no final do mês, você não conseguir planejar quanto que você vai ganhar e estabelecer outros projetos de vida, você dar uma condição boa para a família, ter um conforto, poder viajar, né, gente? Porque ninguém vai viver só do direito, Deus que me livre. Quem vive só do direito, outros sonhos, ajudar as pessoas, dar uma condição melhor para os pais, não sei qual que é o grande sonho que te move, uma advocacia próspera, uma advocacia bem-sucedida. E tudo isso é muito importante, mas se a gente não consegue pagar as custas do escritório no final do mês, como realizar esses sonhos? E aí a gente começa a olhar para os lados. Quem que já teve essa sensação, gente? Olhar para os lados no seguinte sentido: eu vou prestar concurso. Prestar concurso. A pessoa nunca tinha cogitado de prestar concurso, mas aí ela fala assim: eu vou prestar concurso porque eu não aguento mais essa instabilidade da advocacia. Na verdade, a pessoa nem queria prestar concurso. Ela vai atrás da remuneração, da estabilidade que o concurso público traz. Gente abandonando a profissão, fazendo estudar outra coisa, indo para o comércio, fazer qualquer coisa, menos entrar nessa de não ter condição de fechar as contas. Não estou nem falando de fazer retirada do escritório, não conseguir fechar as contas. Gente, quem está advogando, coloca aqui para mim se eu estou falando alguma mentira. Home office integral, bom, judiciário lento. Eu vou ter 3 ou 4 encontros para falar de judiciário, gente. Alternativas para a morosidade do judiciário. Eu estou nessa questão do concurso. Concurso é outro grande engano. Pois é, gente, mas olha só. Quem entrou para a advocacia e tem sonhos na advocacia, que quer continuar na advocacia, esse projeto está alinhado com o seu objetivo. A advocacia de estabilidade, a advocacia para a vida toda. A advocacia que dê segurança para a gente realizar judiciário muito lento, não falou mentira nenhuma. Obrigado, gente.
É isso, Pires, Machado, tudo verdade. E como a gente está falando aqui só entre advogados, gente, também não precisa ficar adorando a pílula, né? A gente sabe que isso é verdade. E outra coisa interessante, eu gosto muito da ideia de a gente pensar a advocacia e pensar o nosso escritório como um negócio. Um negócio. E tem gente que não aceita essa visão, cria um bloqueio, porque o próprio Código de Ética da OAB, eu vou falar muito quando a gente tratar de marketing, das regras do Código de Ética, porque as pessoas têm medo de fazer publicidade da advocacia, porque elas acham que o Código de Ética proíbe, e elas nunca nem leram o Código de Ética. Eu vou te mostrar exatamente o que diz o Código de Ética, o que pode e o que não pode. E o que acontece numa situação dessa é que as pessoas dizem assim, mas isso é uma mercantilização da advocacia. Não. Pensar na advocacia como um negócio não tem nada a ver com a vedação lá, a mercantilização da advocacia. É a cabeça que tem que ser uma cabeça de empreendedor. Uma cabeça. A gente tem que mudar um pouco essa ideia de que a advocacia é uma atividade diferente das outras. Que o advogado ele faz algo que não é com objetivo lucrativo, que a gente é diferente das outras profissões. Então não é mercantilizar a profissão, a advocacia, eu quero deixar isso bem claro, mas é pensar com cabeça de empreendedor. E quando a gente faz isso, a gente começa a perceber algumas coisas que durante esses meses de preparação ficaram muito claras para mim. Primeiro, como qualquer outro tipo de negócio, a gente tem que ter mercado. Tem que ter mercado. Se eu moro numa rua de vegetariano, não adianta eu montar uma churrascaria aqui em frente. Se eu moro em Natal, não adianta eu ter uma loja de guarda-chuva. Um abraço para os meus queridos do Rio Grande do Norte. Não adianta. Porque a gente tem que ter noção do mercado. O que existe de oportunidade e o que saturou, gente. O que saturou? Tem coisa que não dá mais na advocacia. Não adianta ficar insistindo porque tem falta de espaço em muitos nichos da advocacia. Então pensar a advocacia como um negócio, em primeiro lugar, é perceber oportunidade. Segundo lugar, pensar na advocacia como um negócio é entender que a gente tem que ter produto. Tem que ter produto para oferecer para o cliente. Eu gosto muito de uma analogia, minha família que não me ouça, a Tati está vendo aqui, que ela não conte para o pessoal lá de Guarulhos da minha família. A minha família, há muito tempo atrás, teve uma loja num shopping aqui de São Paulo, para quem conhece o shopping Aricanduva, ali na Zona Leste. Teve uma loja, a família montou lá uma loja. E era uma loja de acessórios femininos. Bom, não vou nem falar que ramo da minha família tal que estava envolvido nessa loja, mas a gente teve essa loja. Quando a loja inaugurou, eu fui visitar, eu era muito menino. E uma coisa, o vídeo tá travando, gente. Daqui a pouco eu acho que melhor é a questão de internet, talvez minha aqui mesmo. E aí o que aconteceu, gente? Eu entrei nessa loja no dia da inauguração e eu fiquei muito chocado com um detalhe. Não tinha quase nada à venda. Tinha umas 3 bolsas na vitrine, tinha lá um tipo de uma arara com cinto, um sapato numa outra prateleira. Cara, não tinha produto. Você entrava na loja, não tinha nada. E eu, muito moleque, pensei, como que isso pode dar certo se você entra numa loja que não tem produto? Então, pensar a advocacia com cabeça de negócio é perceber que você tem que ter produto. Imagina você entrar numa loja que não oferece nada. Tem 2 coisas penduradas ali na loja inteira. Qual a chance de isso dar certo? Qual que é a chance disso dar certo? Então, a gente tem que ter produto, tem que ter solução para oferecer para o cliente. Porque quem está oferecendo o mesmo produto há 5, 10 anos está vendendo, sei lá, está alugando DVD, abrir uma locadora de DVD. Não tem mais sentido na nossa realidade. Ou então tá vendendo máquina de datilografia. Não tem sentido. A gente tem que ter a ideia de que a advocacia tem que ter produto, tem que ter serviço para disponibilizar para o cliente. Outra coisa que é
mais um detalhe fundamental. A advocacia, gente, tem que dar dinheiro. O escritório, ou quem não tem escritório, quem atua pelo celular, quem está em home office, como é o meu caso aqui, mesmo que não tenha estrutura física do escritório, mas a gente tem que operar no azul. No azul. Que futuro pode ter uma profissão em que o avião está com o bico para baixo? Essa é a imagem, né? Um avião que está voando com o bico para baixo pode demorar, mas o resultado não vai ser legal. Então, pensar com a cabeça de negócio é, primeiro, saber qual é a estratégia para a gente se sustentar. Não é nem ganhar dinheiro para sair nadando de braçada. Primeiro tem que se pagar. Porque se a gente não consegue se pagar, tem alguma coisa que tem que mudar rápido. Rápido. Depois que a gente está se pagando, tem que ter uma remuneração suficiente para fazer retirada por mês. Uma espécie de um prolabore. Uma retirada que dê dignidade para a nossa vida. Então o primeiro passo é se sustentar no escritório, como negócio. Segundo passo, a gente se sustentar e conseguir fazer retirada. Depois disso é que a gente vai pensar em nichar, subnichar, em escalar. Ô gente, se a gente não consegue fazer uma retirada do escritório, por que fica pensando em nicho? Ah, minha área vai ser essa, eu vou mexer com aquilo. Cara, isso não é a prioridade. A prioridade é essa que eu te falei nessa ordem. Essa é a jornada, se sustentar, operar no azul, depois conseguir fazer retirada, e aí você vai pensar num nicho, num subnicho, em oferecer outro tipo de produto, alguma coisa assim. Então, isso é pensar na advocacia como um negócio, não é mercantilizar, porque vocês vão ver que tudo que eu falar aqui vai estar dentro das regras da OAB. Primeira coisa que eu vou mostrar nas nossas conversas de marketing jurídico é o que diz o código de ética, são vedações inegociáveis, tem que ser muito conservador no que a gente faz em matéria de publicidade, porque ninguém precisa de problema com a OAB, não é? Ninguém precisa, e nesse ambiente de concorrência muito desleal do mercado, lamentavelmente tem colegas que ficam denunciando para a OAB, para Conselho de Ética, qualquer coisa que for feita fora da regra. Então não pode correr risco. A gente tem que crescer, mas sem risco, sem meter os pés pelas mãos, senão não adianta nada. Tá bom? Então, essa é uma premissa da jornada que nós vamos estabelecer e que eu vou te mostrar. A gente tem que ter prioridades. E não adianta colocar o carro na frente dos bois. Eu falo que eu cometi muitos erros, eu dei muita cabeçada e que eu não quero que você cometa esses mesmos erros. Sabe um erro inacreditável que eu cometi logo que eu saí da faculdade? Eu subnichei. Antes de mais nada, assim. Para quem não está acostumado com essa linguagem, que nós vamos explorar bastante aqui, nichar é definir uma área de atuação. Então, direito civil é um nicho, direito tributário é outro nicho, trabalhista é outro nicho. Nichar é escolher uma área de atuação, uma grande área. Subnichar é você pegar essa área de atuação e tirar um gomo para ser a sua especialização. Então, direito de família é um subnicho. Advocacia de recuperação de crédito em tributário é outro subnicho. Licitação é mais um subnicho. Advocacia para servidores é outro subnicho. O que eu fiz? Eu comecei subnichado. Ou seja, eu saí da faculdade assim, eu só quero advogar em agência reguladora, em temas de direito regulatório, porque eu estava fazendo mestrado, logo que eu saí da faculdade já emendei o mestrado, eu estava escrevendo sobre agências, eu publiquei o meu livro sobre agências reguladoras e na época eu adorava o assunto. Eu falei, cara, eu só atendo assuntos de agência reguladora. O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Eu não tinha cumprido nenhum dos passos iniciais da jornada na advocacia. Eu não me sustentava, eu não conseguia fazer retirada. Na verdade, eu não tinha nem cliente. Uma das experiências mais frustrantes é você ficar sentado no escritório esperando o telefone tocar. Cara, e ele não tocava. E eu falava para as pessoas, eu estou advogando em agências reguladoras. Imagina quantos casos de agência reguladora chegariam na mão de um menino que estava com 2 meses de formado. Cara, é um erro muito grave
tá? Licitação aqui, correspondente jurídico também conta, vou falar bastante também, não é diferente, temos que cobrar o valor de tabela, e vou falar bastante disso em precificação. Tá? É advogado, é igual dupla sertaneja em Goiânia, pois é, experiência é tudo, é verdade, mas só experiência também não resolve não, viu gente? E é isso que eu falei, é um erro que eu não quero que você cometa, porque eu atropelei a jornada, o passo a passo da jornada de uma advocacia bem sucedida. Então a prioridade não é escolher uma área, um subnicho, tem que se sustentar em primeiro lugar. Tá bom? E depois fazer retirada, e aí a gente pensa em nichar e subnichar. Bom, outro tema que pediram para eu abordar aqui, que eu já coloquei na programação, capacitação para iniciantes. Esse é outro tema fundamental, gente, para a advocacia que nós vamos tratar aqui. Porque é muito cruel como isso funciona. Quando um cliente é um cliente bom, um cliente com potencial econômico legal, dificilmente ele vai entregar uma causa para quem está começando. E quem está começando, além disso, tem dificuldade de encontrar espaço no mercado. O que eu vou fazer, onde que eu me posiciono, tal. E a falta de experiência, ela cobra um pedágio da gente. Então acaba tendo que fazer um valor mais barato, não consegue escalar, a gente vai para audiência com insegurança, vai fechar contrato com o cliente numa reunião importante, o cliente levanta uma objeção que a gente não consegue refutar, falta de experiência. Mas veja que paradoxo, a gente não tem experiência e ninguém abre a oportunidade da gente ter experiência. Então você vai começar, mas não tem um caminho para começar. Então, essa capacitação para iniciantes eu vou abordar aqui também. E interessante, eu disse para você que eu não ia guardar nada, né? Eu vou dizer uma outra coisa aqui. As oportunidades que eu vou abordar, nós vamos falar só de oportunidades de negócio na advocacia em vários e vários encontros durante esse mês. São oportunidades em direito público. Oportunidades em direito público. Direito público é advogar contra o Estado. Então, previdenciário é direito público, tributário é direito público, administrativo é direito público. Você está contra o Estado. O Estado é a parte adversa. E por que eu estou focando nas oportunidades de direito público? Primeiro, porque são as minhas duas áreas. Segundo, porque a verdade mesmo, assim, sem ficar penteando, sem ficar glamourizando, vocês já sabem que não tem esse glamour todo, a verdade é que o campo de prospecção em direito privado está minguando. Direito privado é advogar contra particular, né? Direito civil, direito trabalhista e empresarial. Está minguando, está diminuindo. Você pega o direito trabalhista, por exemplo. Quem advoga em direito trabalhista, coloca aqui se eu estou falando alguma bobagem. O direito trabalhista está encolhendo. Está encolhendo muito. Muito. E por que está encolhendo? Porque a reforma trabalhista ela acabou com o direito do trabalho. E ela dizimou o campo de atuação na advocacia trabalhista. Hoje, os, digamos, reclamantes, eles não entram mais com ação. Porque a reforma trabalhista fez com que o risco de você ter que pagar honorários de sucumbência e gastar um dinheiro que o empregado não tem é um risco muito alto. Isso está inibindo a ação judicial. E o mercado recuou. Eu já larguei, olha só, gente. O cliente fala que vai dar retorno, simplesmente desaparece, estou desanimado com a advocacia. Calma, Ângela, tem caminho. O trabalhista já encolheu. É isso. Direito civil, por exemplo, a área de direito civil. O que eu vejo é que direito de família sempre tem muito espaço. Direito de família sempre tem muito espaço, mas eu, pessoalmente, jamais advogaria. Isso é uma coisa minha, tá, gente? Então, coisa Alexandre Maza falando. Eu jamais advogaria em direito de família, mesmo sendo um generalista. E a gente já vai conversar sobre o que é generalista, o que é nichado, subnichado. Generalista é que atua em mais de uma área, que é o início de carreira de todo mundo. Não pode ficar escolhendo causa no início da carreira. O direito de família, para mim, é uma área que eu jamais pegaria nem como generalista, porque a carga emocional para mim é insuportável. Você não ter a divisão entre horário de trabalho e horário de descanso. O que é rotina de escritório, o que é vida pessoal.
você acaba arrastando aquele peso, aquela carga toda que existe na causa para a sua vida. Você não consegue fechar a lojinha, como eu digo, né? Falar assim, ó, a partir desse horário eu não atendo mais porque esse horário é meu. E aí, não bastam os nossos problemas, ainda vem no nosso ombro toda aquela carga emocional que o direito de família tem. Então, existe um campo que é muito bom, óbvio, no direito de família, embora eu não atue nisso, eu vejo meus alunos falando que advoga direito de família e que tem muito campo. O direito de família não tem como diminuir, né, gente? Porque não vai deixar de existir família, as famílias não vão diminuir, então faz sentido, tá? Mas, em geral, fora alguns subnichos específicos de direito civil e alguns outros que talvez eu não conheça, em direito civil, o direito privado, perdão, ele está encolhendo no mercado. Está encolhendo por todas essas razões. E o direito público não. E sabe por que o direito público não está encolhendo? Porque o direito privado ele depende muito da economia. Ele gira muito em função de como que está a economia. Então, para você ter empresário como cliente, o empresário tem que estar ganhando alguma coisa para te pagar. Para você ter uma causa como, sei lá, no direito empresarial, uma grande causa de empresa, a empresa tem que existir. Para advogar para a pessoa física tem que ter dinheiro para te pagar. Não pode ter sido demitida, não pode ter cortado remuneração, a pessoa precisa te pagar. Então, tudo que depende muito da economia num país instável como o nosso, a gente está a perigo. O tempo todo a gente está a perigo. Daqui a pouco, gente, o Instagram deve pôr o reloginho, tá? De que já deu 1 hora, não sei nem se eles estão fazendo isso ainda, mas se fizer eu volto logo na sequência, tá, gente? Eu já recomeço. Advogar em direito de família é mesmo, o advogado não tem sossego, dedicação exclusiva, olha aí, gente. Então, eu vou falar disso, Hanna, eu vou falar exatamente disso. Qual subnicho de família rentável? Eu não sei, de direito privado eu não sei, tá? Vou falar os de direito público. E por que o direito público, o mercado só cresce? Eu quero que você entenda essa lógica. Porque, em razão da mesma crise, o Estado está passando o carro em cima das pessoas. Passando o carro. O que está sendo feito com o contribuinte nos últimos anos, especialmente nos últimos meses, é uma barbaridade atrás da outra. As garantias que a Constituição prevê para contribuintes, elas estão sendo arrasadas. O fisco age como se não houvesse a Constituição para proteção de contribuinte. O contribuinte faz o quê? Ele precisa ir para a justiça. O fisco pega dinheiro que é indevido. Ele exige, com ameaça de inscrever na dívida ativa, protestar a CDA, que é esse inferno, esse pesadelo negativo, o nome do contribuinte, a dívida não existe. Porque o fisco está sob pressão arrecadatória o tempo todo, o Estado está precisando tirar mais dinheiro, mais tributo, menos vencimento para servidor, então as causas em direito público só crescem, o mercado só cresce. E você precisa enxergar isso acontecendo, isso é um movimento fundamental no mercado da advocacia. Na medida em que a economia é instável, o direito privado diminui o campo e o direito público cresce. Veja o que está acontecendo com os servidores. Pô, gente, não precisa estar advogando para servidor. É só estar minimamente informado. O que o Estado brasileiro, não estou falando só governo federal, não. Estados, municípios, Distrito Federal, todo mundo faz com servidor público. Ó, gente, eu juro para vocês, eu fico arrepiado. Não tem nome o que é feito com servidor público. O sujeito presta um concurso dificílimo, e vocês sabem, tanto quanto eu, a dificuldade disso. A pessoa passa, toma posse, vence o estágio probatório, e quando ela entrou, estava dito que a aposentadoria era com proventos integrais. Aí ela entra, abre mão de uma carreira privada em troca dessa segurança que foi prometida, garantida constitucionalmente, a regra do jogo muda. No meio do caminho fala, mas não é mais não. Você não é mais, não tem mais proventos integrais, agora você vai se sujeitar ao teto do INSS. Que é isso, gente?
Que é isso? Então, não existe, para quem advoga para servidor público, a gente vê isso o tempo todo, não existe direito adquirido que o Estado respeite. Não existe ato jurídico perfeito que o Estado respeite. Não tem coisa julgada que o Estado respeite. E a pergunta que eu te faço é, servidores públicos que me perdoem, vou jogar real aqui. A Tati é servidora pública, gente, minha mulher. Minha mãe é servidora pública aposentada. Minha família está cheia de servidor público. Meus primos de Guarulhos são servidores públicos, praticamente todos. A Tati sabe aqui. E eu vou dizer uma verdade que às vezes incomoda. Pergunta: qual a chance que tem, qual a chance da situação do servidor público melhorar? Qual a chance desse processo de demonização do servidor público perder força? Qual a chance dessa mentira de que tudo que acontece no Brasil de ruim é culpa do servidor, que o servidor é um preguiçoso, que o servidor é um vagabundo, sei lá, essas conversas que são simplesmente mentiras, elas não são nem meias verdades, elas são mentira. As pessoas que passam em concurso público são a nata do direito, são a nata, são a elite, as pessoas mais capacitadas são as que passam em concurso, inclusive por causa da tremenda concorrência, e essa pessoa é a ineficaz, essa pessoa que tem culpa do rombo da Previdência. Outra coisa, para quem conhece como funciona, isso só para dar exemplos, gente, do que está acontecendo no nosso país. No nosso país tem essa movimentação, essa ideia de que o problema do rombo da Previdência é o servidor público. Onde já se viu o trabalhador da iniciativa privada está sujeito lá ao limite do INSS, o servidor público não. Só que o que ninguém conta é que o servidor público sempre pagou muito mais contribuição do que o trabalhador da iniciativa privada. Isso é o beabá de quem mexe com o serviço público. E a imprensa mente deslavadamente. O servidor público sempre pagou infinitamente mais contribuição do que o trabalhador da iniciativa privada. E aí, no meio do jogo, o jogo em andamento, depois que você atraiu as pessoas para o serviço público, você fala, não, agora você está sujeito lá ao limite do benefício do INSS como qualquer trabalhador da iniciativa privada. Veja, a aposentadoria de servidor você pensa como, grosso modo falando, tá? Como uma aposentadoria, ou melhor, uma poupança, um investimento. O servidor público, ele está lá há muito tempo, pagando, colocando nesse investimento muito mais dinheiro que o trabalhador da iniciativa privada. Aí na hora de sacar, o Estado fala assim, não, servidor, você não tem mais tudo aquilo que você depositou. Esse dinheiro que você colocou não é mais seu. Não é mais seu. E tudo que a pessoa pagou para trás de contribuição sobre a remuneração inteira, o trabalhador da iniciativa privada paga o percentual de contribuição sobre o máximo do benefício do INSS. Servidor público paga a contribuição sobre a remuneração inteira. Quem ganha 15 mil reais no serviço público paga contribuição sobre 15 mil reais. Quem é da iniciativa privada paga contribuição sobre o limite do INSS, que não dá mais do que um quarto disso. Então você está pegando o dinheiro do servidor, você está roubando o servidor público. Isso é um assalto, não tem outra palavra. É um assalto. E pergunta, qual que é a chance disso melhorar? Qual que é a chance de daqui a 5 anos a situação do servidor público ser melhor do que a situação de hoje? A tendência, desculpa gente, é só piorar. Por toda essa circunstância que eu falei. É muito triste que isso aconteça, inclusive porque faz falta na qualidade do serviço público. A gente cai nessa conversa de que a culpa é do servidor público, mas quando precisa de servidor para atender no hospital, numa crise como essa, não tem. Ah, mas por que não tem? Ah, não era o demônio o servidor público? Vê quem que tá metendo a cara aí para ajudar no combate ao que está acontecendo na questão de saúde. Não pode falar certos nomes aqui, gente, óbvios. Não é nome de pessoas, não. É nome do que está acontecendo na circunstância, porque o Instagram derruba, viu, a live. Se eu falar aqui 2 ou 3 palavras que todo mundo usa para se referir à questão sanitária que nós estamos vivendo, essas restrições todas, o Instagram tira do ar a live. Por isso que eu estou tangenciando aqui o assunto. Você entendeu? Então é muito triste ver que isso está acontecendo, mas
Mas, para quem advoga em direito público, isso é uma oportunidade incrível. É uma oportunidade incrível. E na medida em que só vai piorando a condição do servidor, do contribuinte, do beneficiário, do aposentado na Previdência, isso só aumenta o campo de atuação para a advocacia. Só aumenta o campo de atuação para a advocacia. E aí, a gente consegue pensar naquela nossa visão de advocacia que nos levou a procurar a faculdade de Direito. Você ajudar as pessoas. A gente vai estar do lado, advogando para essas pessoas, do lado delas, ajudando a reverter isso que não tem nome, atropelar todas as garantias constitucionais, ficar mentindo. Tá? E a gente está ajudando essas pessoas. Então não é um negócio assim, ai que bom que o contribuinte está sendo lesado, que bom que o Estado faz isso, oba, isso vai aumentar o meu mercado. Não é isso o que eu estou te dizendo. Objetivamente o mercado só cresce para quem advoga contra o Estado e a gente está do lado do servidor. A gente está do lado do contribuinte, ajudando inclusive a reverter essas barbaridades, o que é uma função social nosso. Nosso direito garante isso para as pessoas. O que é isso, gente? Nosso direito assegura isso. A Constituição, ela não é um livro de autoajuda. E eu adoro livro de autoajuda, tá, gente? Não tô nada contra, não. A Constituição não é um livro de conselhos. Você abre lá no artigo 5º da Constituição 35 e fala assim, nossa, que legal. Olha que conselho bom para o legislador. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Nossa, que bom conselho, legal. A Constituição não é um livro de conselhos, a Constituição é norma de cumprimento obrigatório, ela assegura garantias fundamentais. Então, quando a Constituição está dizendo que a lei não prejudicará, isso não é brincadeira. A Constituição ela tem que ser respeitada pelo legislador. E aí se aprova uma reforma da Previdência de servidores como essa que foi aprovada, e da noite para o dia o servidor passa a pagar 18% de contribuição previdenciária. E se você somar esses 18% com o imposto de renda que a pessoa paga, eu não vou nem falar de IPTU, vou nem falar de IPVA, porque aí vira uma covardia. Isso chega a 50% da remuneração de um servidor que ficam retidos na fonte. Praticamente 50%. Retidos na fonte, isso é confisco. Você não pode tributar 50% da remuneração de um servidor. Você está inviabilizando a vida da pessoa. Isso é confisco. A Constituição proíbe o tributo com efeito de confisco. Obviamente é confisco. Obviamente. E a reforma da Previdência, ela atropelou o serviço público inteiro. Cada servidor público do nosso país, lá do Amapá, e fica aqui a minha solidariedade aos irmãos do Amapá com essa barbaridade que está acontecendo, até o Rio Grande, cada canto desse país, todos os servidores, eles estão sendo vítimas disso que está acontecendo com a reforma da Previdência, são vítimas de confisco. Confisco. Mas o que acontece? A cada 100 servidores, quantos vão reclamar? Muitos nem sabem que dá para você reclamar. Muitos nem sabem que você pode simplesmente questionar a constitucionalidade, num caso concreto, de uma barbaridade dessa, e conseguir uma ordem judicial que faça com que o servidor não recolha esse percentual confiscatório. As pessoas não sabem. Não sabem. E das que sabem, quantas topam entrar numa ação judicial? Pouquíssimas. E isso acaba fazendo com que vale a pena você atropelar direitos do cliente, você Estado, né? Atropelar direitos do contribuinte, do segurado, você atropelar direitos de pensionistas, de servidores públicos, porque a conta acaba fazendo valer a pena. Eu meto a mão no dinheiro de 16 milhões de servidores no Brasil, 100 mil vão reclamar, pronto, ainda que eu tenha que devolver para esses 100 mil, olha o que o Estado faturou em cima dos outros. Você entendeu por que é um mercado que só cresce de direito público? Então, eu quero ir te mostrando, durante esse mês de dezembro, que essas são oportunidades. Essas são oportunidades. E quando a gente pensa advocacia com essa visão de negócio, com cabeça de empreendedor, não é mercantilizar, é você utilizar elementos que na iniciativa privada funcionam bem para outros ramos e que para o direito tem que funcionar também. Você começa a enxergar essas coisas que ninguém conta pra gente.
Ninguém conta pra gente. Quantas vezes a gente consegue assistir uma palestra que diga a real da advocacia, sem ficar lustrando, sem ficar mostrando um conto de fadas que no mundo real não existe? Na minha faculdade nunca falaram isso. Aliás, eu fiz uma faculdade bem ranqueada, eu estudei na PUC de São Paulo, tudo certo, nossa, muito incrível. Não me ensinaram a advogar na faculdade. Ninguém me ensinou a advogar, a gente aprendia teoria. Aí despencava aquele conteúdo lá, 2 anos de direito constitucional, 5 anos de direito civil, 2 anos de tributária, teoria. E não existe teoria que resista ao primeiro caso concreto. Cara, você pode estudar a teoria a sua vida inteira, você fazer como eu fiz, mestrado, doutorado, 2 pós-doutorados, estudar no exterior, tudo que você aprende não serve para nada diante do primeiro caso concreto. Ou serve para muito pouco. O caso concreto, ele é diferente, ele é mais rico, ele é mais cheio de detalhes do que quando a gente estuda na teoria. O mundo real é outra coisa, gente. O direito que é ensinado na faculdade é outra coisa. Quando você começa a advogar, você percebe que não te ensinaram, e é a faculdade de direito. É a faculdade de direito. Tem uma frase muito famosa do Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra, aquele clássico, né? Um autor chinês dos livros mais lidos. Ele diz que não existe estratégia que resista ao campo de batalha. Você pode traçar a estratégia de guerra que for, no campo de batalha, primeiro passo que a infantaria der, vai tudo por água abaixo, porque o mundo real é muito diferente, né? Professor universitário não sabe o que é ser advogado raiz, não tem tempo para isso, teoria pura do direito, pois é, direito empresarial é uma oportunidade para o próximo ano, o meu foi assim, tá faltando isso, é isso que eu quero, falar da realidade, eu não estou falando de alguém específico, me referi ao cúmulo de cargos e funções, metem a mão e ninguém nota, fui sua aluna no Damásio, CDs, verdade, gente, eu gosto de direito público, é o que os bancos fazem com a gente, sempre questionei isso, práticas na faculdade, eu não vou nem falar de aula de prática, gente, hoje faculdade de Direito é um curso extensivo da OAB, passei na OAB guiado pelo Maza, foi um dos responsáveis, obrigado, gente. Então olha só, eu vou dizer para vocês agora qual foi a programação que eu estabeleci para esses nossos próximos dias. Vai ser então o tempo todo transferência de conhecimento. Então olha só, para essa semana, a partir de amanhã, eu organizei assim, e aí vocês vão sugerindo temas e eu vou adaptando. Amanhã eu vou falar sobre os passos da jornada na advocacia. Exatamente o que faltou para mim, eu vou te falar, porque agora o assunto clareou depois desses 22 anos, né? Agora clareou principalmente depois que eu queimei a ponte. Começar como generalista, depois nichar, escolher a sua área. Eu estou falando desses termos, gente, que se usa hoje em marketing e que a gente tem que começar a aprender para não ser derrubado pela onda e surfar nela. Qual que é a hora de nichar? Depois que eu optei por uma área, como que eu faço para subnichar? Eu não posso falar assim, eu quero advogar em tributário porque eu adoro, e da noite para o dia eu dispensar todos os meus clientes que estão de família, que são de trabalhista e que estão dando sustentação para o escritório. Eu posso fazer isso? Se a pessoa nichar do nada, falar eu só atuo nessa área daqui para frente, dispensar, demitir os clientes, como a gente fala no jargão da advocacia, de outras áreas, encaminhar para parceiros, você vai criar um degrau que vai inviabilizar a advocacia, um degrau remuneratório. Você não pode jogar cliente para o alto assim, tem uma estratégia para você poder nichar com segurança financeira. E depois que você nichou, como que faz para subnichar? Ninguém pode passar a vida inteira, gente, sendo generalista na advocacia. Não dá. Passar a vida inteira atendendo em todas as áreas. Tem alguma coisa de errado quando isso acontece. Chega um momento que a gente tem que focar numa área. Por quê? Porque se a gente demora para nichar, o generalismo, gente, atender em mais de uma área é uma ferramenta indispensável para quem está começando. Quem está começando não pode dispensar a causa, gente. Ainda mais nesse mercado concorrido que a gente está. Não pode dispensar a causa. Então a gente começa atendendo tudo. Exclui lá uma outra coisa que for insuportável, que aparecer, vamos embora.
Depois que a gente se sustenta como generalista e consegue fazer retirada, a gente vai pensar em nichar. Pensar em concentrar numa área que ou é a área da nossa predileção, ou tem bastante mercado, que combine todas essas coisas. Mas até para você dar esse passo de nichar, você tem que saber o que está fazendo, para que isso não inviabilize o seu escritório. Eu só atendo em direito administrativo daqui para frente. Tenho 3 causas de administrativo, 80 de família no escritório. Vou jogar os 80 no colo de um parceiro, você acabou com a sua advocacia. E mais, depois que você nichou, como que você faz para subnichar? Porque uma pessoa que, por exemplo, vou falar da minha área para não falar bobagem da área dos outros. A pessoa advoga em direito administrativo, está nichada. Só que o direito administrativo tem 40 subnichos, pelo menos. Não dá para a pessoa passar a vida inteira pegando qualquer causa de direito administrativo, porque ela está nichada, mas ela não está subnichada. Ô Mazi, qual que é o problema da pessoa pegar qualquer causa de direito administrativo? O problema é que você vai estar concorrendo com especialistas em subnichos. Então quem faz em administrativo, por exemplo, servidor, licitação, contratos, desapropriação, responsabilidade do Estado, organização administrativa, estatuto da cidade, e pega todos os subnichos ao mesmo tempo, como que a pessoa vai concorrer, por exemplo, em licitação, que é um subnicho, com um escritório que só trabalha no subnicho de licitação? Isso pode funcionar por um tempo, mas vai chegar uma hora que a competição de mercado vai estagnando, quem está nichado mas não subnichou, e a gente vai ficando de lado, e o avião vai começar de novo a apontar o bico para baixo. Então tudo isso tem que ser pensado, tem estratégia. Amanhã eu vou falar de jornada na advocacia, como deixar no seu radar, pelo menos deixa no radar, saiba que existe isso, que existe uma jornada, que existe um passo a passo, que é justamente esse que eu disse para você que eu estava procrastinando. Eu fui muito procrastinador nos últimos anos em tomar essa decisão de virar a mesa e queimar a ponte. Eu procrastinei, não sei se você faz isso. É um defeito, uma característica que eu tive, mas eu acordei. Então, a gente tem que saber qual é esse passo a passo. Nem que você ouça a jornada da advocacia e você não aplique. Você fala assim, eu ouvi isso aí, não é pra mim, não estou preparado, não gostei, mas ouça, para deixar no seu radar, tá? Porque talvez um dia isso possa ser útil para você. Depois, na quarta-feira dessa semana, eu vou falar de nicho e subnicho. Eu vou especificar, vou detalhar toda a capacitação que eu tive para tratar de nicho e subnicho. Como que a gente escolhe um nicho, como que a gente concentra do generalismo para o nicho, como que a gente subnicha, como que a gente faz tudo isso. Depois eu vou falar um pouco de produto na advocacia, quinta-feira dessa semana. Sexta-feira eu vou tratar de estratégias para vencer a inexperiência. Como que a gente consegue achar o nosso lugar no mercado, não tendo experiência e com esse paradoxo que ninguém nos dá experiência, ninguém quer nos ensinar as coisas. A advocacia, lamentavelmente, tem isso, né? Tem subnichos que são espetaculares, mas eles são um clubinho. Então, tem subnichos que são minas de ouro, só que eles estão na mão de tubarões do mercado. Tubarões. 3 ou 4 escritórios que monopolizam aquele subnicho. E como que a gente começa num subnicho desse? Como que a gente, vendo a mina de ouro, a gente não consegue chegar ali nas primeiras pepitas porque tem um escritório do tamanho de uma multinacional que está captando o cliente que não consigo chegar porque eu não tenho experiência. Então eu não tenho experiência, mas eu também não consigo ter experiência porque não me dão espaço no mercado. Eu vou falar isso na sexta-feira. Eu não sei se é a realidade aí da sua cidade. Aqui em São Paulo tem escritórios que a receita deles é equiparável a uma montadora, a uma multinacional. São rolos compressores absolutamente espetaculares e competentes no que fazem. E são negócios de família. O bisavô tinha banca, passou
para o avô, que passou para o pai, que passou para o filho. Os maiores escritórios, estou pensando aqui nos que vem na minha mente, eu estava refletindo sobre isso essa semana, os maiores escritórios de São Paulo, eles sempre têm no nome da banca, do nome da sociedade, sempre tem neto e filho. Então, maiores escritórios, não sei o que lá neto, não sei o que lá filho. O que significa isso no nome? Significa que isso é um negócio de família, que passou do bisavô para o vô, do vô para o pai, do pai para o filho, e nada contra isso. Só que, e a gente, se me permite falar assim, que não tem uma família com um escritório desse? Legal, né? Ficar sabendo que é assim, que eles são um clube e que passa de pai para filho, mas e se o pai da gente não tem um escritório desse? O que a gente faz sem o sobrenome famoso? O que a gente faz? Então, a situação de quem é inexperiente na advocacia, de quem não teve esse privilégio enorme de sair da faculdade com um escritório que está há 80 anos subnichado desde o tataravô, a gente tem mecanismos para a gente entrar nesse mercado, que os tubarões não querem de jeito nenhum que a gente saiba, né? Que é uma mina de ouro, mas é uma mina de ouro. E é um clubinho, como eu disse para você. Aí, a minha intenção, se vocês... Porque, gente, essa conversa é para vocês, tá? Hoje eu tô pegando aqui sugestão de temas. Gente, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Ou vocês acham uma bobagem? Pode falar aqui, viu, gente? Eu não sou dono da verdade, não. Do mesmo jeito que eu tô metendo na lata aqui, pode mandar na lata também. Eu não sou o rei da verdade, não. Pois é, quem é juiz pode ensinar. Aquilo que eu digitei. Quem é juiz pode ensinar, pode advogar depois. Pois é. Faz sentido, gente? Ou é bobagem? Se for bobagem, pode falar aqui. Se discorda, eu vou ler aqui. Não tem problema nenhum, não. Desde que não seja ofensivo a ninguém, né? Não agrida ninguém, faz sentido. Legal, então tá sendo útil, gente? Tá sendo útil? Faz sentido vocês acompanharem aqui a Hanna? Faz sentido, Ingrid? Perfeitamente, Hélio? Maravilha, gente. Então vamos. A semana que vem, como isso é tudo feito para vocês, eu falo do que vocês quiserem, o que for prioridade de vocês. A semana que vem eu planejei de segunda a sexta falar de marketing. Marketing jurídico de conteúdo. Prospecção, gente. Eu vou falar de captação, na maior mesmo. Na maior. Porque o que é de um escritório que não tem cliente novo, gente? O que é um escritório sem captação? O que é o nosso negócio sem prospecção? O que é? A gente advogaria para quê? Bom, pode ser que a pessoa seja rica, milionária, tenha lá rendas, ou a família cheia de dinheiro, sorte dela, um tremendo privilégio. Mas e a gente? Que não está nessa situação aqui, a gente não tem opção, ou dá certo ou dá certo. Porque a advocacia é o nosso único meio de subsistência. A gente faz o quê? Quando eu cheguei na faculdade, gente, isso faz parte da minha história. Eu cheguei na faculdade com a sensação, eu sempre disse isso para os meus alunos, então pode ser que para alguns de vocês isso não soe como uma novidade. Eu cheguei na faculdade com a noção absoluta de que eu não era bom em nada. Não me destacava nos esportes, não tinha facilidade com idiomas, não me destacava em nada. Eu tive uma vida absolutamente como se eu fosse transparente, invisível é a palavra, transparente não, como se eu fosse invisível. Passava pelos lugares, as pessoas me conheciam, mas não era o super popular, sempre fui introvertido. Essa é uma outra questão que a gente precisa saber como a gente é, para arrumar a nossa posição na advocacia. Não adianta fazer uma violência contra o que você é. Se você é uma pessoa introspectiva, introvertida, cara, você não vai fazer captação ativa face a face com o cliente. Isso não é da sua natureza. Não é da sua natureza. O seu sistema vai ter que ser outro de captação. Porque quando a gente contraria a nossa natureza, a gente não se conhece o suficiente, faz algo que é contra o nosso estilo, totalmente contra o nosso estilo, é uma certeza de insatisfação e frustração. Nossa, mas isso está muito claro para mim hoje. Pela mesma forma,
Se a pessoa é extrovertida, ela ficar sentada atrás do computador fazendo captação ativa por rede social pode ser um inferno para a vida dela. Ela quer face a face, ela quer contato, ela quer ver gente. São dois estilos completamente diferentes. Ou você é introspectivo ou você é extrovertido. Não tem um terceiro caminho. É muito fácil saber se você é de um ou outro. Você prefere falar ou você prefere ouvir? Ou você prefere falar ou prefere pensar? Tem gente que fala mais do que pensa. Tem gente que pensa mais do que fala. O introvertido, como eu, é a pessoa que pensa mais do que fala. O extrovertido é que fala mais do que pensa. Isso aí eu não inventei não, gente. Isso daí eu estudei para me conhecer. Tem um livro que chama isso O Poder dos Quietos. É um best-seller internacional. Eu recomendo muito, se você tem uma pessoa introspectiva na família, se você é assim, para se conhecer mesmo. Para conhecer como que é a vida de um introspectivo, que não tem nada a ver com timidez. As pessoas acham que o introvertido é um tímido. Eu não tenho timidez nenhuma, mas eu sou introvertido. Sou introvertido. O que é a timidez? A timidez é a vergonha de falar em público, do que os outros vão pensar. Essa é uma pessoa tímida. Ela fica corada só de alguém falar dela na frente dela, porque ela tem medo do que vão falar dela. Isso é uma pessoa tímida. Um introvertido, ele não precisa ser tímido. Eu, por exemplo, não tenho timidez nenhuma. A pessoa pode falar o que quiser na minha cara. Não tenho preocupação com o que os outros vão achar de mim. São coisas diferentes. Então, por que eu estou dizendo isso? Para não fugir muito aqui do objetivo. Porque você tem que conhecer como você é. Se você é introspectivo, tem um caminho. Se você é extrovertido, você tem outro caminho. Introvertido ou extrovertido. Você tem outro caminho na advocacia. O que não pode é seguir a trilha errada. Se eu forçar me violentar a minha natureza, é o que eu disse para vocês, é certeza de caminhar em direção ao muro. Qual que é a frase mais antiga da filosofia que chegou até os dias de hoje, gente? Conhece-te a ti mesmo. Isso é um preceito da filosofia do Sócrates. Século V antes de Cristo, pode ser, gente? Então, estamos falando aí de 500 mais 2000, tô falando, é uma sabedoria de 2.500 anos, se eu não errei a conta. Conhece-te a ti mesmo. Se a gente não se conhece, como que a gente vai dar passos numa jornada de sucesso? Pode até fazer sucesso, mas felicidade não vai ter mesmo, né? Porque quem violenta a própria natureza, feliz não vai ser. Certeza absoluta. Não dá pra gente ser uma coisa diferente do que a gente é. Não dá pra ser de outro jeito. Você entendeu? Então, esse é um passo que foi muito importante na minha jornada para eu entender. Para eu entender como que eu poderia avançar e não só ser financeiramente bem sucedido, que não tem problema nenhum a gente buscar isso, desde que você não descumpra nenhuma regra, você não faça mal para os outros. Não tem problema você querer ser rico, querer dar conforto para sua família, querer mudar a condição dos seus pais, não sei. Isso é um dos motores mais poderosos que existem. A gente querer sair do lugar que a gente está, inclusive do lugar de onde a gente veio financeiramente falando. O que tem de errado nisso, gente? A pessoa paga os impostos, ela está gerando emprego, ela não está fazendo mal para ninguém. Qual que é o problema da pessoa querer ser rica? Querer ser rica. Não tem problema nenhum. Na advocacia, aliás, de todos os âmbitos de atuação do direito, é o único que permite a pessoa, que viabiliza a pessoa ser rica. Não é que ela vai ser rica, mas é o que eu digo de pescar baleia. Ninguém vai ser rico dando aula, gente. Desculpa, mas eu tenho 22 anos dando aula, eu posso afirmar e assinar embaixo. Ninguém vai ser rico dando aula. É ótimo para satisfação pessoal, é incrível, contato com os alunos, sensacional, mas rico dando aula não tem. Ou ficar rico dando aula não tem. A pessoa seguir vida acadêmica. Ô, gente, eu sempre fui um super CDF. Fiz a faculdade direitinho, CDF. Saí da faculdade, fui pro meu mestrado, do mestrado pro doutorado, fui estudar lá no exterior, Portugal e Espanha. Puta CDF, vida acadêmica. Vida acadêmica. Eu foquei muito nessas duas premissas. Cara, vida acadêmica é ótima pro ego, até você começar a ter inimigo, porque o inimigo na vida acadêmica é o pior inimigo que alguém pode ter. O professor Roque Carrasa, que foi meu professor na graduação, ele disse isso numa aula. Não há inimizade maior do que uma inimizade dentro da academia.
picuinha de professor com professor. É o pior inferno que alguém pode passar. A vida acadêmica é boa para isso, uma satisfação pessoal, mas não muda nada em termos de remuneração. Aquela história de que dar aula vai alimentar a advocacia, que eu vou dar aula, eu vou ter visibilidade e eu vou trazer mais clientes, cara, isso não é verdade. Muda nada. Sabe quantos clientes até hoje eu fechei que chegaram para mim e falaram assim: nossa, você é pós-doutor em Coimbra, hein? Nossa, você tem um manual de direito administrativo, líder de mercado. Nossa, você fez pós-doutorado em Salamanca. Olha, Salamanca tem 800 anos. Sabia, né? A Universidade de Salamanca tem 800 anos. Que eu concluí um pós-doutorado lá esses meses, em julho agora. Nossa, eu vim aqui porque eu sempre quis ser atendido por um pós-doutor. Sabe quantos? 0. Nenhum caso. Titulação não agrega nada para uma advocacia de alto rendimento. Nada. 0, bolinha. Aliás, é muito mais comum o contrário. A pessoa se enfia de cabeça na vida acadêmica e para advogar é um desastre. Por que não desenvolver aquelas habilidades? Às vezes ela não tem aquelas habilidades e é isso. E as pessoas acham que vou seguir vida acadêmica, vou ficar rico. Isso não existe. Não existe. Escrever livro deixa alguém rico? No direito, não. Já deixou. Já foi um mercado espetacular. Hoje, com a crise do papel de 5 anos para cá, olha o que está acontecendo com as livrarias, olha o que está acontecendo com as editoras. Você acha que tem jurista ganhando rios de dinheiro com livro? Acabou. Não fica. Serviço público deixa alguém rico? Prática é tudo. Como ficar rico então? O cliente não quer saber de título, olha. Pois é, status intelectual vale? Vale. Intelectualmente é ótimo, mas para cliente não. Advogado bom é o que tem bons clientes, ponto final. Ó, esse está falando a minha língua. É isso, nós vamos falar a respeito disso. Então, não aposte em título para vitaminar a sua advocacia. Eu vou fazer uma pós para eu me especializar, para eu nichar. Cara, a pós não ensina você a nichar, não ensina você a advogar. A pós te dá teoria. A pós-graduação é uma outra faculdade, só que você faz uma matéria só. É isso. Pós-graduação é isso. Vai te ajudar na advocacia? A captar cliente? Não. A resolver problema de cliente? Também não. Você pode ter uma visão melhor do ramo, do nicho, entender melhor os fundamentos, lógico. Isso você vai estudar a teoria, uma visão melhor do ramo você vai ter. Agora, vai ajudar a sua advocacia? Sabe por que as pessoas fazem pós-graduação hoje? Na real, gente, por que as pessoas fazem pós-graduação hoje? Quero ver quem coloca aqui. Pós não serve para advogar, não serve mesmo. O cliente quer saber de resultado, é isso aí. O que vocês acham? Fiquei nessa dúvida, pensei em fazer mestrados. Para dar aula é um espetáculo, o Albuquerque. Acho ruim o físico, por isso que eu não fiz, só quero concurso. Opa! Quem que falou aqui, gente? Agora, Marcos, olho no título. Não, Gabriela, ninguém quer o título só pelo título, na pós não. Todo mundo matando aqui, para ter no currículo? Não, acho que não também. Análise de títulos, um norte também não acho não, Ângelo. Para ter melhor currículo, networking. Sabe para quê, gente? Se você fizer uma pesquisa hoje com 100 alunos de pós-graduação e você perguntar, por que você está fazendo a pós-graduação? 99 vão dizer o que vocês responderam aqui. Concurso público, ó o Diogo. Concurso público. Tempo de prática para concurso. É isso. Para duas coisas a pós-graduação está servindo hoje em dia. Para tempo de experiência, para contar no concurso, né, os concursos que exigem um prazo mínimo de experiência para comprovar isso, e para somar ponto na prova de títulos. Que o edital, com frequência, ele dá uma pontuação a mais para quem é pós
graduado, para quem tem mestrado, para quem tem doutorado, isso menos, pós-doutorado, sei lá. As pessoas estão fazendo para isso. Agora, achar que vai entrar numa pós-graduação e isso vai clarear o horizonte da advocacia, não pratique o auto-engano. E eu sou campeão do auto-engano, gente. Nossa, eu adoro um auto-engano. Então, eu ando 1h30 por dia e auto-engano. Eu acho que eu posso comer 2 pizzas inteiras. Cara, auto-engano. Eu, Alexandre Maza, cabeça de gordo, não existe isso, cara. Pós-graduação para vitaminar a advocacia é auto-engano. É legal para ter uma visão maior, para o currículo Lattes, para ficar lá no Lattes é interessante. Satisfação pessoal, para quem gosta de estudar. Opa, eu, por exemplo, gente, eu adoro aprender coisas. Adoro aprender. Nossa, se eu pudesse, eu passaria o dia inteiro lendo, se eu não tivesse que sustentar a família junto com a Tati aqui. Nossa, passaria, juro pra vocês, o dia inteiro lendo, se eu não tivesse agora esse compromisso também com vocês, com os meus alunos. Eu adoro aprender. Qualquer coisa que me ensinar, eu gosto de aprender. A pós é ótima para quem gosta de aprender. Agora, que vai te ajudar a nichar, subnichar, captar, não se iluda. E tem um monte de gente que já sabe isso, que está colocando aqui, tá? Então, ó, semana que vem eu vou falar de marketing de conteúdo, boas práticas e restrições da OAB que a gente não pode correr o risco nenhum de violar. A minha programação da semana que vem das lives está assim, ó. Pode ser que vocês queiram que mude. Segunda-feira nós vamos falar de prospecção digital, os primeiros passos. Eu vou te mostrar quais são as restrições. Eu vou te mostrar as restrições no Código de Ética da Advocacia, as normativas da OAB sobre publicidade de advogado, para você saber finalmente o que pode e não pode pela normatização da OAB. E tudo que for proibido na normatização da OAB, a gente não vai fazer. Postura conservadora em relação à restrição. Está proibido, não faça. Não faça. Não adianta você conseguir passar na frente dos outros, quebrando as regras da OAB, e se estourar ali na frente no Código de Ética e realizar uma prática que contraria o que determina a normativa da OAB. Para quê? Se dá pra gente avançar nisso de forma segura, sem risco. Então, eu vou falar disso, eu vou mostrar todas as regras de captação ética na terça-feira. Quarta-feira eu vou dedicar só a Instagram, como a gente fazer um marketing de conteúdo, guarde esse nome, prospecção ativa, guarde esse outro nome, vamos falar semana que vem disso, só pelo Instagram. Como fazer impulsionamento, eu vou te ensinar. Depois eu vou falar de Google e Facebook. Tudo para advocacia, gente. Eu não vou falar para ganhar seguidor, não. Para negócio, para advocacia, para captação, para fechar contrato, para posicionamento do mercado, para nichar, para subnichar. Para você saber que não adianta estudar o marketing puro e aplicar na advocacia, porque o marketing puro não está sujeito às restrições da OAB. Tem que filtrar. Não adianta fazer curso de marketing, gente, marketing geral, para advocacia, tem que saber filtrar. Os caras que ensinam marketing digital, eles estão ensinando para todos os mercados. A gente tem que saber filtrar aqueles negócios lá, aquele conhecimento espetacular, para não ter problema com a OAB. Então, eu vou falar disso também. Aí eu vou falar um pouco de YouTube e outras mídias. Vou falar de lista de e-mails, que tem algumas restrições na OAB, mas que são um instrumento espetacular. Eu vou falar um pouco de império de conteúdo, que é um assunto novo também, como que a gente faz para conseguir impulsionar o nosso conteúdo para a maior quantidade possível de pessoas que estão dentro do avatar do nosso cliente ideal. Eu vou falar da diferença entre prospecto é uma coisa, eu vou falar a diferença de prospecto para lead é outra coisa, eu vou falar de avatar. Ô, gente, se avatar para você é só o filme, tá precisando assistir a semana que vem, tá? Então, quando eu falei, gente, que eu investi muito em capacitação para poder ensinar essas coisas para vocês, eu não tô brincando, não. Um curso de marketing digital que fala sobre essas coisas é uma bica, E eu paguei porque eu quero entender o que eu tô falando, eu quero falar. Eu sempre fiz isso, gente. Eu quero ensinar uma coisa que eu sei.
Quando o professor tem bastante tempo de docência, ele consegue ensinar coisas que ele não sabe. Quem é professor sabe o que eu estou falando. Dá para você ensinar. Eu, por exemplo, eu tenho 22 anos de docência. Eu não sei nada de título de crédito. Deus me livre. Para mim isso é xingamento. Se eu pegar um conteúdo de título de crédito para ensinar, eu ensino. Mesmo sem entender. Eu ensino. Só que eu gosto de saber o que eu estou falando. Senão eu não teria feito mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu gosto de saber o que eu estou falando. Antes de ensinar, eu gosto de saber. Então, eu gastei essa fortuna em capacitação que você não vai precisar gastar. Em marketing, em ferramentas, em Facebook, em Google, tal. Eu tenho 500 mil seguidores nas redes sociais, gente, que não caíram no meu colo. Tem estratégia para isso. Tá? Então, eu vou falar dessas estratégias. Tem um curso de marketing digital que eu fiz e eu vou falar, gente, porque não tem problema. Eu paguei R$6.000 no curso. R$6.000 no curso. R$6.000. Esse é um curso. Fora mentoria, fora os outros cursos, fora materiais. É muito caro. E eu vou te falar porque eu só gosto de ensinar aquilo que eu sei, que eu aprendi primeiro para mim, para não ficar naquela superfície e tal, que o professor até consegue bancar, mas que não é o meu estilo, tá? Nas aulas de prospecção, nós vamos tratar de muitas coisas novas, assim, a diferença entre prospecto, avatar, lead, para a definição do nosso cliente ideal. E aí, eu vou trabalhar muito com dois conceitos que são fundamentais. Você já ouviu falar de oceano azul e oceano vermelho? Oceano azul e oceano vermelho, com quem você fez curso de marketing? Com todo mundo, Elaine, todos. Fiz com ele, fiz com os concorrentes dele, faculdade, muito sobre marketing, é verdade, eu falo sobre marketing para advogado, tudo, gente, que eu aprendi, eu vou, esses assuntos aí também. Vocês já ouviram falar de oceano vermelho e oceano azul? São conceitos muito simples, mas poderosos. Então, você imagina o seguinte, primeiro, o que é um oceano vermelho? Oceano vermelho é um mercado com muito concorrente para pouco cliente. Por que chama oceano vermelho? Porque você imagina uma enseada, uma baía, uma praia, vai. E aí tá cheio de tubarão lá. Cheio de tubarão. E tem um ou outro, comida de tubarão, sei lá o que tubarão come, não sei, vai. Tem um ou outro golfinho, sei lá, se tubarão come golfinho, foca, pinguim. Desculpa a minha ignorância aqui, quem quiser colocar para esclarecer minha ignorância, até coloca para me ajudar aqui. Mas imagina, tem 300 tubarões e 2 pinguins lá, tadinho dos pinguins. O que vai acontecer num ambiente como esse? Como tem pouca oportunidade, vamos dizer assim, cara, o primeiro pinguim que bater naquela água vai ter tubarão para todo lado se estapeando. E periga de, se terminar o que os tubarões podem comer, um tubarão ir para cima do outro lá para ter o que fazer, para ter o que comer. Isso é o oceano vermelho, cheio de sangue, muita concorrência, um desespero. Tem mercados na advocacia que são oceano vermelho. Ultra competitivos. Tem oceanos vermelhos. E tem o oceano azul. O oceano azul é um ambiente sem concorrência. Essa imagem é boa demais, gente. É boa demais. É um mercado sem concorrência, com pouquíssima concorrência. Por que é oceano azul? Porque aí o tubarão tá lá tranquilão, tal. Aí tem uma abundância de cardumes para tudo que ele quiser. Ele não acha outro tubarão ali na região, então às vezes ele cruza com outro, tal. Esse é um oceano azul. Dá para nadar de braçada que não vai ter problema. Esses conceitos, eles são conceitos de marketing e de mercados econômicos que são perfeitos para a advocacia. A imagem é muito boa, gente. E a jornada da advocacia, ela ruma em direção à busca de um oceano azul. Quando a gente, de generalista, passa para nichado, de nichado a gente procura o nosso subnicho, e aí vai subnichando, para que a gente faz isso? A gente faz isso para achar o oceano azul.
um lugar que não tenha concorrente. Porque quanto mais você vai se especializando com segurança no mercado, especializando em pegar cliente, gente, não é fazer pós, mestrado, doutorado, é pegar cliente. Quanto mais você vai subnichando, não vai ter concorrência uma hora, porque ninguém vai fazer aquilo como você, às vezes ninguém nem faz aquilo melhor ou pior. Então, eu vou te dar um exemplo, no mercado de advocacia tributária. Advocacia tributária é um nicho, pega tudo que você pode imaginar de tributo. Dentro desse nicho tem um subnicho que está na moda hoje, que é a recuperação de crédito. Recuperação de crédito é uma área muito próspera da advocacia tributária. Para os meus alunos de advocacia tributária, do 0 ao primeiro cliente em um mês, que é o meu programa, né, dentro desse projeto de capacitação de uma nova geração para futuras parcerias, eu falo muito de recuperação de crédito porque é o subnicho da vez, por uma razão muito simples. Na recuperação de crédito, você advoga para que o cliente consiga restituir o que ele pagou indevidamente, ou então compensar o que ele pagou indevidamente com futuros pagamentos ou pagar menos tributo. Então, na recuperação de crédito, o que você oferece para o cliente é ele receber dinheiro que ele já pagou e nem sabia que ele tinha direito de pegar de volta, ou então ele parar de pagar uma coisa que ele está pagando. Dá para entender porque que é um mercado absolutamente espetacular, porque tem uma entrada de caixa na empresa inesperada, uma entrada de receita. Cara, você repetir é pegar de volta, né? Você recupera 5 anos de um tributo que foi pago lá, porque só pode pedir os últimos 5 anos. Isso chega de uma vez para o cliente por mecanismos de você escapar do sistema de precatórios, né? Tudo dentro da legalidade. Eu vou falar muito de fuga de fila de precatórios, que são um inferno para quem é contribuinte, tem isso tal. Isso é um subnicho. E aí, imagina que a pessoa advoga em tributário, ela nichou em tributário, subnichou em recuperação de crédito, e aí ela faz um subnicho do subnicho e vai para recuperação de crédito de ICMS, que é um mundo à parte lá. Quem faz hoje, em direito tributário, recuperação de crédito de ICMS, subnichou dentro do subnicho. E aí, dependendo do lugar, já é oceano azul. Porque não tem ninguém que faça em ICMS recuperação de crédito especializado naquilo. Se ainda for um lugar muito grande, for uma grande capital, ainda é possível você tratar de recuperação de crédito em ICMS nas importações. Isso é o subnicho do subnicho do subnicho. Cara, eu aposto com você que recuperação de crédito de ICMS em importações é oceano azul. Em qualquer cenário brasileiro. Município pequeno, que nem precisa chegar a esse grau. Grandes capitais, isso é oceano azul. A pessoa vai nadar de braçada. E não falta cliente quando você está no oceano azul. Falta é concorrente. Uma das minhas frases prediletas de marketing é assim: quando você está sozinho no mercado, só tem você. É muito difícil ficar em segundo lugar do mercado. Aí eu acho muito boa essa frase, gente. Quando você não tem concorrente, só tem você. É difícil você ficar em segundo lugar. É uma piada meio besta, né, gente? Pra dizer assim, cara, se só tem você não tá concorrendo com ninguém, você vai ser o primeiro. Cara, só tem você. Isso faz parte da jornada da advocacia. Entender a busca do oceano azul. E não para enquanto não encontra o oceano azul. E quando você está no oceano azul há 2, 3, 4 anos, ninguém mais concorre com você. Pode até chegar lá um aventureiro, mais 4 ou 5, mas o mercado já é todinho seu. Isso aí eu chamo de efeito splash. Uma vez eu fui tirar foto, gente, eu vou te explicar o efeito splash, com um fotógrafo em Santo André. Faz bastante tempo já. Fazer uns 15 anos pelo menos. E ele chamava André também, André alguma coisa, me foge o nome. E eu fui, peguei a Pereira Barreto, para quem conhece, lá em Santo André, perto do shopping Mapping, era nas costas ali da Pereira Barreto, um lugar que eu fui muito com a Tati é de São Caetano, né? A gente namorava, ia muito no cinema daquele shopping e tal. Santo André é um lugar muito legal, o ABC é muito legal.
E aí eu fui lá, precisava fazer umas fotos, tal, me indicaram e eu marquei e fui. Quando eu cheguei lá, esse que era o fotógrafo principal, muito gente boa, cara, um sujeito sensacional, novo, tal, muito bem sucedido. Ele, conversando comigo, ele falou assim: professor, eu sou especialista em splash na fotografia. Especialista em o quê? Em splash. Splash pra mim era o brinquedo do Play Center ou o filme da sereia lá na sessão da tarde. Aí eu falei: desculpa a ignorância, eu gosto muito de aprender, André. O que é splash? Ele falou: splash é uma fotografia, olha só, você já viu foto assim, em que você solta alguma coisa, ou uma gota ou qualquer objeto, numa superfície líquida, e o efeito que aquele contato, no exato momento do contato, faz é um splash. Dependendo do objeto e do líquido, espalha, né, e faz uma espécie de uma coroa. Se for um líquido mais denso, ele faz uma ondulação ali. Aquilo é o splash, é o exato momento em que o objeto atinge uma superfície líquida. Aí quando ele falou aquilo, eu pensei, cara... E ele disse assim, há 3 anos atrás só eu fazia no Brasil. Ele fez um curso no exterior lá, aprendeu a fazer isso. Ele disse, hoje tem até uns 3 ou 4 que se aventuram, mas toda empresa de publicidade e tem água, cerveja, refrigerante, iogurte, tudo isso precisa de splash, porque dá uma vontade louca de comprar o produto se a foto tem splash. Falou assim, toda empresa me chama para fazer foto de splash. Ele falou, e eu cobro caro, professor, eu cobro caro. Aí, isso, veja, ele era um fotógrafo, é um nicho, ele era subnichado em publicidade, só que ele fazia publicidade para empresas de bebidas com efeito splash. Cara, ele subnichou 3 vezes, até ele achar o oceano azul dele. E ganhava uma bica. Por quê? Porque a empresa que quer contratar alguém que faz splash, ela vai contratar o cara que é o cara do splash. Entendeu? Isso há 15 anos atrás eu tive contato com isso que eu chamo hoje de o efeito splash. Quando a gente trouxe o Pudim aqui para casa, quem conhece o Pudim, ele aparece às vezes nas minhas aulas aqui. Ele é o nosso Shih Tzu, que a gente deu de presente para a Duda, a minha mais velha, né, que tem 13 anos. Tá cheio de foto do Pudim na minha rede social. E ele é um Shih Tzu, ele veio bem novinho aqui para casa e ele nunca acertou fazer xixi e cocô no lugar certo. Nunca, cara. Nunca. E a gente meio que desistiu já, porque acabou com o piso de madeira, cara, não deu certo, veio um, veio o outro, não funcionou. Um treinador, né? Não funcionou. E aí, um dos caras que tentou e não teve jeito, porque o Pudim não aprendeu a acertar o lugar, tá destruindo a casa ainda, a gente até já desistiu. Ele tentou semana, estratégia A, estratégia B, estratégia C, não deu certo. Uma vez ele soltou assim pra mim, sabe o que é, seu Alexandre? É que Shih Tzu, ele é uma especialidade dentro do adestramento. Falei, cara, tem adestrador de Shih Tzu. Ele falou, cara, porque o Shih Tzu é completamente diferente dos outros, tem lá as características dele, não é qualquer adestrador que ensine um Shih Tzu a acertar o xixi. Cara, eu falei, São Paulo é muito louco, né? Tem adestrador de Shih Tzu. Aí ele me passou o contato lá, fui procurar na internet, nem lembro direito. Aí eu entrei em contato com um sujeito que era especialista em adestramento de Shih Tzu. Olha o subnicho dele. E aí, talvez subnicho do subnicho, nem fiz essa escada ainda. Aí eu entrei em contato com ele, falei, cara, você é especialista em adestramento de Shih Tzu? Ele falou de Shih Tzu jovem. Eu não ensino o Shih Tzu que tem mais, acho que de 2 anos. Ele falou, porque o Shih Tzu jovem, ele tem lá as coisas dele. Depois que ele passa de uma certa idade, e é isso, cara, o Pudim, ele já é um tiozão, com 2 anos e pouco, é muito louco. Ele falou, depois que passa de uma certa idade, é outro negócio. Então, o cara é adestrador especializado em Shih Tzu novo, até 2 anos. Cara, ele tá super subnichado. É que eu já tinha desistido, mas se esse cara me cobrasse R$2.000 por aula, eu pagaria. Por quê? Porque faltava ele ser especialista em adestramento de pudins, de Shih Tzu novo chamado Pudim. Cara, ele tá em Oceano Azul. Se você digitar na internet adestrador de Shih Tzu jovem,
ou até 2 anos, sei lá como fala, não vai ter outro não. Esse cara pode cobrar quanto ele quiser. Você entendeu? Então, esse efeito splash e o exemplo mais recente do pudim, eles mostram como a gente tem que perseguir o nosso oceano azul na advocacia também. E eu vou falar bastante desse processo. Bom, gente, caminhando aqui, ó, terceira semana do dia 14. Eu vou falar sobre características do cliente ideal, avatar, né, do cliente ideal. E eu vou te mostrar que nem sempre advogar para rico é a melhor coisa. Depois, por que servidor público é um cliente legal. Eu vou falar um pouquinho de advocacia para contribuinte, para servidor. Estratégias para a gente lidar com a morosidade do judiciário, porque quem advoga em direito público, a morosidade do judiciário é um pesadelo especial, porque se entrar na fila do precatório, o cliente não vai sair vivo dela, desculpa. Cara, a fila do precatório em São Paulo está em 30 anos de atraso. Transitou em julgado a ação, sabe Deus depois de quanto tempo, tem 30 anos de fila de precatório. E os honorários de sucumbência eles estão atrelados ao levantamento do precatório. Cara, se a gente não fugir da morosidade do judiciário, a gente vai se enrolar. O cliente não recebe e a gente não recebe os honorários. Então, tem muitos mecanismos. Não é para fraudar nada, não. São estratégias para você não entrar na fila do precatório, você conseguir recuperação de vencimento, recuperação de crédito, sem pagar o preço que a lentidão do judiciário traz pra gente. Isso, gente, para falar só de lentidão do judiciário, né? Eu não quero entrar em outros problemas do judiciário, quem está no dia a dia da advocacia teria muita história para contar também, né? Então eu vou falar só de morosidade, porque não tá fácil não. Aí eu vou falar depois de via administrativa em direito público, que é uma coisa que as pessoas não sabem, o como a via administrativa pode ser espetacular para o cliente e espetacular ao quadrado para a advocacia. E especificamente eu vou falar de mecanismos de fuga de precatório, como que a gente faz, né? Não é para fraudar nada não, é para simplesmente não entrar. A gente conseguir atender o problema do cliente, a gente conseguir receber os nossos honorários, problema fundamental, sem ficar lá, sei lá o que, na fila dos precatórios 20, 30 anos, tá? Aí eu vou incluir os temas que me pediram: precificação, peticionamento, capacitação para iniciantes, tá? Dentro de precificação eu vou falar de negociação com o cliente, objeções e refutar objeções. Fechar contrato com o cliente, gente, é você vencer a objeção. Objeção é uma barreira que a pessoa coloca ou na cabeça dela ou na conversa a fechar o contrato. Todo mundo que vai para uma reunião e não fecha o contrato, o cliente tem uma objeção que o advogado não derrubou. Como que a gente faz para vencer a objeção? A gente tem que saber antes dela rolar na hora ali. A gente tem que ir para a reunião sabendo quais que são as objeções e quais são os argumentos para afastar a objeção. Porque improvisar ali na hora, te ocorrer na hora uma objeção nova e ter que arrumar um argumento, isso aí tem que ser um gênio. E como eu não sou um gênio, eu prefiro a estratégia do que contar com uma inspiração ou uma genialidade fora do comum. Tudo isso é técnica, gente. Isso tudo é conhecimento. E aí, dos dias 21 a 30, parando nas festas, obviamente, eu vou falar de oportunidades. Raio-x de negócio em direito público. Quais são os oceanos azuis que eu enxergo? Tem outros que eu não enxergo, gente. Porque, não sei. Quais são os que eu conheço, os que eu enxergo? Quais são os campos de prospecção que o direito público comporta? Quais são os filés do mercado, as minas de ouro? Tem gente que está sentada em cima de uma mina de ouro e não enxerga, gente, na advocacia. Cara, não é possível. Às vezes eu vejo, falo, alguém tem que falar para essa pessoa. Ela está no lugar certo, na hora certa, mas ela não sabe que tem ali um depósito de ouro a 30 centímetros dela que ela tem que cavar ali. Ela está sentada em cima e não está vendo. Então, eu vou falar do raio-x das grandes oportunidades. Quais são essas oportunidades que eu enxergo em direito público e que são oportunidades de verdade, às vezes com clubinhos que não querem de jeito nenhum que a gente conheça essas oportunidades, que eles não querem dar espaço para a gente, mas nós vamos entrar, tá bom? O que vocês acham desse projeto? Gente, as lives ficam salvas aqui. Posso contar com a presença de vocês e a divulgação de vocês? Vocês acham que a programação tá legal, gente? Tá bom? Os temas são interessantes? Vocês sabem essas coisas todas assim?
eu vou falar coisas que vocês já sabem, é de segunda a sexta. Vamos estar aqui, legal, segunda a sexta, sempre às 19 horas e 7 minutos. Por isso que chama Advocacia 707. Além do avião, nós vamos voar o ano que vem, então é o bico para cima do avião. Então ainda tem o 707 de ser 7 horas da noite e 7 minutos que a gente vai começar para ter comprometimento mesmo. Sempre horário de Brasília às 19 horas e 7 minutos. Beleza? É isso, gente. Ó, não vai durar tanto assim não, é que eu me empolgo, viu, gente? Legal essa do subnicho. Cara, Lucas, quando eu descobri isso, cara, meu horizonte mudou completamente. Tô dentro, achei tudo muito interessante. Isso eu tô fazendo aqui só o voo panorâmico, né? Vocês vão ver quanta coisa legal para você deixar no seu radar e que a gente vai aprender. Eu não vou guardar nada para mim não, gente, porque eu já te disse qual é o meu objetivo, já tá bem claro por que eu tô ensinando essas coisas, né? E portanto, gente, concluindo esse nosso primeiro encontro aqui, o ano de 2021 vai ser um ano de transformação. O foco é na transformação, é não olhar para trás. O que está para trás a gente deixa, o que já foi, os erros que a gente cometeu, e eu não quero que você cometa, eu tenho tantos e vou falar de tantos, o que foi esse ano chechelento, não preciso nem falar, né? Quais são as dificuldades atuais da advocacia, vocês estão também carecas de saber quais são essas dificuldades, foco, olhar para frente, avião com o bico para cima, virar a mesa, viver de advocacia, não ficar cogitando de largar, prestar concurso mesmo não querendo para ter uma fonte fixa. É isso, a advocacia de resultado nesse sentido. Beleza, gente? Então, se Deus quiser, nos veremos amanhã, terça-feira. Agradeço a presença de vocês. Amanhã, se Deus quiser, às 7 horas e 7 minutos à noite. E divulguem, por favor, viu? Divulguem essas lives, avisem as pessoas. Eu tenho a impressão que ninguém fala essas coisas, pelo menos eu nunca vi ninguém falar dessas coisas. Então, no mínimo, vai ser um papo interessante para você deixar aí no seu radar e saber que existem essas possibilidades todas. Isso é um mundo, gente. É um mundo. O marketing jurídico, a prospecção ativa, a prospecção passiva, impulsionamento de conteúdo, isso é um mundo totalmente diferente do direito. É como se tivesse que fazer uma outra faculdade, e na verdade é isso mesmo, tem uma outra faculdade para aprender essas coisas. Se gasta uma fortuna, a gente bate muita cabeça, mas eu vou fazer com que você não cometa os meus erros e você não precise gastar o que eu gastei para conhecer essas coisas. E aí quando você estiver voando na advocacia, você me chama para dar parecer, você me chama para fazer sustentação oral, você me chama para parceria de grandes casos. Depois, lá na frente, se você quiser, a gente faz mentorias, mas isso lá na frente. Mas o objetivo está colocado na mesa, às claras, é por isso que eu vou ensinar. Eu preciso desse grupo de advogados de alto rendimento, gente nova chegando em mercados de oceano azul para alta rentabilidade, para a gente fazer parceria, porque esse é o meu foco. É por isso que eu vou voar o ano que vem. Já te disse, eu queimei as pontes, não tem retorno o que eu fiz, e eu te convido para voar junto comigo, olhando sempre para frente. Beleza, gente? É isso. Então, se Deus quiser, nos vemos amanhã. Obrigado pela presença de vocês. Até mais, gente. Desculpem, o tempo todo eu me empolguei aqui. A gente não vai demorar tanto assim nos outros dias, não. Valeu, gente. Até. Tchau.